Turma do Propósito, boa noite, meu irmão. Que alegria poder estar com você aqui mais essa noite. Hoje, dia 107 do nosso propósito, Levítico capítulo 17. Que alegria, meu querido irmão. Dou as boas-vindas a todos que entraram no nosso grupo hoje, essa semana. E queria explicar rapidinho aqui como funciona o nosso grupo. Todos os dias nós meditamos em um capítulo da Bíblia, um capítulo apenas. Então você pode ler naquele que for o melhor horário para você. Um capítulo, hoje, por exemplo, é o capítulo 17 de Levítico. Amanhã é o capítulo 18, então um capítulo apenas por dia. Se você conseguir ler com a sua família, é ótimo. Se você não conseguir ler com a sua família, leia sozinho. Se você quer que a sua família aprenda, incentive a sua família a ler também. Quando for possível, vocês aí comentem entre vocês aquilo que vocês estão aprendendo, né, para que o aprendizado seja ainda maior. Também nós estamos orando. Qual que é o motivo pelo qual você gostaria de uma resposta de Deus? Escolha isso no seu coração e coloque isso diante de Deus todos os dias em oração. Ore do jeito que você souber, Deus sabe entender. Ore, peça em nome de Jesus para que Deus te abençoe nessa área, Deus mude, Deus responda. Não sei qual é o seu pedido e qual a sua urgência. E também escolha um hábito, aquele que mais te prejudica, aquele que você sabe que prejudica alguém que você ama. Procure mudar, peça ajuda a Deus e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Quero lembrar o pessoal que no último capítulo de Levítico, nós já estamos já passando a metade desse livro, no último capítulo vocês não podem perder o sorteio aí de um mimo alusivo ao nosso grupo. É uma caneca feita aí pelo nosso irmão Paulinho, um presente da sua empresa aí que nós vamos sortear entre os integrantes aqui do grupo. Alguém já até me perguntou, tem um amigo que está lá nos Estados Unidos participando do grupo, falou que quer ganhar a caneca e nós vamos dar um jeito de mandar. Se ele ganhar a caneca, nós vamos dar um jeito de mandar para ele lá. Então vamos lá, sem demoras, meditar no capítulo 17 de Levítico. Esse capítulo, pessoal, fala sobre as leis referentes à matança dos animais. A gente sabe, por mais estranho que pareça para nós hoje, porque nós cristãos não sacrificamos mais animais. Por que não sacrificamos mais animais? Exatamente pelo que eu falei ontem, que está lá em Hebreus capítulo 9. Diz que Cristo, ele se ofereceu por nós, derramando o seu sangue de uma vez por todas. Então o sacrifício ele não precisa ser repetido. O sacrifício de animais, eles eram apenas uma sombra do que estava por vir. Cristo é a realidade. Aqueles animais, eles simbolicamente, eles estavam apontando para Cristo Jesus, que é a realidade. E aqueles animais, eles morriam, eram mortos, eram sacrificados no lugar do homem, porque quem pecou foi o homem. O salário do pecado é a morte. Quem devia morrer era o homem. No entanto, esses animais morriam, o sangue desses animais eram derramados em favor do homem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a gente sabe que sangue de animais não purifica, era apenas uma maneira pedagógica de apontar para a pacificação definitiva que viria através do sacrifício de Jesus, que João chamou de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o perfeito sacrifício. Então, basicamente o que o capítulo 17 ensina são dois trechos. No primeiro trecho ele fala sobre as leis referentes ao sacrifício de animais. Nós sabemos que hoje muitas religiões ainda praticam o sacrifício de animais. E os judeus praticavam e praticam também até hoje o sacrifício. No entanto, pessoal, Deus deixa claro que se houvesse algum sacrifício, esse sacrifício deveria acontecer no local próprio, que era ali no templo, porque havia todo, aliás, no tabernáculo, porque havia todo um simbolismo junto. Só tinha sentido esse sacrifício por causa da realidade que viria. Ela apontava para Cristo. Aqui diz ao versículo 3, qualquer homem da casa de Israel que molar boi ou cordeiro ou cabra no arraial fora dele, e não trouxer na porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputado a culpa de sangue, derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Então todo sacrifício ele tinha que ser feito ali na tenda, conforme o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque se não fosse da maneira como o Senhor estabeleceu, não seria o Senhor que eles estariam adorando. Olha só no versículo 6, versículo 7, diz assim, nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais ele se prostitui, isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ou seja, você está dizendo que nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios, quer dizer que já haviam oferecido. Então tudo aquilo que não é feito de acordo com a vontade de Deus, da maneira como Deus prescreve, tudo aquilo que não é feito da maneira como Deus prescreve, não é para Deus que estamos fazendo, é para os demônios. E aí a gente pensa hoje, por que não existe mais sacrifício entre os cristãos? Porque nós acreditamos na suficiência do sacrifício de Cristo. E por que existem sacrifícios em a outras divindades, né, a outras supostas divindades? Porque olha só que interessante. Você já parou para pensar que na fé cristã é a única fé que o nosso Deus ele não pede nada para se aproximar de nós. Hoje, onde ainda há, nas religiões espalhadas pelo mundo, onde ainda acontecem as oferendas, aquilo é como se o homem estivesse dando um presente para Deus, para que Deus se agrade daquele presente, para que Deus se relacione com aquela pessoa através de uma certa bajulação, de uma barganha, onde o homem oferece ali para ele animais e outras oferendas, e ele se agrada disso e por isso ele abençoa o homem como uma maneira de troca. Apesar do povo hebreu praticar o sacrifício, entenda o significado. Não é, presta atenção no que eu estou dizendo, não é você que oferece algo a Deus para que Deus se agrade. Ele mesmo pergunta, acaso eu como carne de touros, eu bebo sangue? O Salmo
de número 50, ele vai dizer isso, que toda a terra lhe pertence, tudo é dele. Na verdade, preste atenção, não é você que oferece nada. É Deus quem oferece o seu Filho para se aproximar do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem deu foi Deus. Quem deu Jesus Cristo foi Deus. Então, o verdadeiro cordeiro, quem oferece é Deus. A verdadeira oferta, quem oferece para se reconciliar, é o próprio Deus. Não há nada que um homem possa oferecer para barganhar com Deus. Vocês estão entendendo? Quem é que aceita troca é o diabo. Vamos lembrar que essa sempre foi a maneira, né, o modus operandi dele, a maneira dele agir. Vamos lembrar que o diabo, lá no deserto, ele começou tentando a Jesus, sempre através das coisas. Coma pão, depois levou no alto do templo, falou, pula daí, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem para que te sustentem. E no final o diabo diz, se você der uma dobradinha, se você se prostrar, eu vou te dar todos os reinos, todos os prazeres, porque tudo é meu. Então, olha só, preste atenção, meu querido irmão, o Deus que aceita troca, que faz barganha, que aceita bajulação, é o diabo. Portanto, todo sacrifício, ele deveria ser feito na tenda. E hoje a gente sabe que os sacrifícios não são mais necessários, porque Cristo é o sacrifício perfeito, e o nosso preço, o preço pelo nosso pecado, já foi pago. Ele gritou lá que está consumado, telestai. Agora, o sacrifício que Deus quer de nós, está na Bíblia de uma maneira clara, oferecei, pois, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Cristo quer agora de nós não é que nós venhamos derramar sangue, só se for por Ele, se for preciso, mantendo a nossa fé, reafirmando a nossa fé, mas o que Ele deseja é que nós, conscientemente, ofereçamos sacrifícios vivos. O que é o sacrifício vivo? É quando eu mato o meu eu e decido obedecer aí à vontade de Deus. O meu velho homem está na cruz, pendurado, e esse viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Portanto, esse sacrifício vivo agrada a Deus, é de acordo com a palavra, esse agrada a Deus. Porque não é por troca, é por gratidão. Não é porque eu faço isso para ser salvo, eu faço isso pela certeza que o Cordeiro de Deus me limpou, me lavou, eu sou remido e lavado no sangue de Cristo, portanto sou mais do que vencedor. E aí, pessoal, vem uma outra parte complicada, para nós até hoje é tema de grandes debates. O cristão deve ou não deve comer sangue? Vamos pensar aqui em algumas questões. Por quê? Porque havia uma proibição de comer sangue. E por quê? Por que havia essas questões? Alguns teólogos, dentre eles Calvino, acreditavam que havia razões pedagógicas para que Deus proibisse o povo de comer sangue, para que o povo não se tornasse, por exemplo, como os bárbaros, que acabavam aí comendo carne crua e cometendo todo tipo de atrocidade, devorando animais vivos, etc. Então, o não comer a carne crua com sangue traria aí um caráter pedagógico, higiênico, sanitário, saudável para o povo de Deus. Mas também havia um outro aspecto, o simbolismo do sangue. O sangue, nós vamos lembrar, ele aponta para algo preciosíssimo. Ele aponta para o sacrifício de Cristo. Vamos lembrar que Cristo, lá na última ceia, ele disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. É interessante que havia ali no lugar santo, os pães da preposição, e do outro lado do véu era levado o sangue, uma vez por ano, o sangue da expiação. Elementos que até hoje estão presentes na ceia. Cristo viveu por nós, é o seu corpo, e Cristo morreu por nós, é o seu sangue derramado. E pelo sangue representar algo tão valioso, que é o preço de sangue que foi pago, vale mais que o ouro, prata, o sangue de Jesus Cristo, um homem não deveria comê-lo, consumi-lo, porque era algo precioso demais. A Bíblia, inclusive, chega a associá-lo à vida. E todos que se ajuntassem ao povo de Israel, os estrangeiros que resolvessem crer no Deus de Israel, deveriam também observar esse contexto. Um outro fator que fortalece esse argumento é que lá no Novo Testamento nós vamos ter uma ordem para que os cristãos não comam carne sufocada em sangue. E aí a gente fica pensando assim, ô pastor, mas e aquela picanha berrando? Eu não tenho muito conhecimento, viu, pessoal? E eu vou confessar que eu também gosto da picanha mal passada. Vamos lembrar que havia também uma proibição no capítulo 7 de comer gordura. A gordura pertencia ao Senhor. Ainda bem que a lei caiu e nós estamos debaixo da graça, porque pensa numa picanha mal passada, com aquela gordurinha. Alguém já me disse que aquele líquido que há ali na carne não é o sangue, porque todo animal que é morto, geralmente ele é sangrado. Aquilo é apenas o suco da carne, o sumo da carne, um negócio assim. Bom, eu não sei. Eu sei, irmãos, que hoje nós não estamos debaixo da lei, como já li para vocês aqui o texto de Colossenses que diz, ninguém vos julgue, pois, por comida, por bebida, por festa. Nós hoje estamos debaixo da graça. Todo alimento com ações de graças, ele pode ser consumido. Agora, por questões de escândalo, há coisas que nós não devemos consumir. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai entrar nessa questão dizendo assim, se incomoda o seu irmão comer carne, se escandaliza o seu irmão comer carne, não coma.
Se eu vou levar o meu irmão a pecar, se ele me ver comendo ali aquilo, eu não vou comer. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma viagem na Bahia e ficou com vontade de comer um acarajé, uma comida típica de lá. E você encontra lá uma pessoa vendendo um acarajé e você não observa que aquela pessoa pertence a uma outra religião. Simplesmente seus olhos estão colocados naquele acarajé. E você compra aquele acarajé e come aquele acarajé com a boca boa. E aí, o que acontece? Você vai ser punido por aquilo? Não, de jeito nenhum. Agora imagina que você está lá para comer o acarajé e chega alguém escandalizado com você e diz assim, olha, essa comida antes foi consagrada a isso e aquilo. A gente sabe que o ídolo não é nada, ele não existe. E toda alimentação de graça pode ser consumida. Mas se aquilo ali vai afetar a fé do seu irmão, meu irmão, é melhor que você não coma. Entendeu? Se ele não tem fé para perceber que aquilo ali não vai te fazer mal, que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai do coração do homem passa pela boca, o que sai de dentro é o que contamina o homem, não o que entra. Se ele não tem capacidade de entender isso, irmão, releva. E entenda que o seu irmão é mais importante do que aquele alimento ali, então não escandalize. A gente percebe que houve uma mudança temporal dessas práticas, à medida que os cristãos foram entendendo melhor a graça, essas práticas foram mudando, mas ainda há muita gente que se escandaliza com essa questão do sangue, e a gente sabe também que animais sufocados em seu sangue, inclusive se não for sangrado o animal, ele não presta para o consumo, faz mal para a saúde, a carne fica com gosto diferente, então tudo isso era cuidado do Senhor e tinha um simbolismo também. Nós sabemos que o sangue verdadeiro, precioso, já foi pago, portanto esse simbolismo também perdeu seu significado diante da realidade. Ninguém fica olhando o símbolo porque a realidade já se manifestou e hoje, ao contrário do que está aqui no texto, nós somos chamados por Jesus para comer da verdadeira comida e da verdadeira bebida, porque Jesus diz, meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Nós hoje somos convidados, chamados a nos alimentar de Cristo. Esse é o significado da ceia, da comunhão. Nós nos alimentamos de Cristo. Nós nos alimentamos do verdadeiro pão do céu. O pão do céu que o Deus Pai nos dá e quem dele experimenta tem a fome da existência saciada, tem o buraco interior, interno do seu ser preenchido. Porque dentro de todo homem tem um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode preencher o vazio do ser humano. Nada mais pode dar sentido à vida a não ser o Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, eu espero que essa palavra penetre o seu coração, que você entenda e que você seja profundamente edificado. Desejo a você uma semana de vitória. Um grande beijo, até amanhã, em nome de Jesus.